eu tô lendo esse livro aqui, ó. Ambrósio de Milão, que é um dos pais da igreja. Eu tô fazendo esse vídeo aqui de forma bem rápida para falar de uma coisa que eu quero deixar registrado aqui no Instagram e quero levar também pro YouTube, pro meu canal no YouTube. Que é algo que ele fala sobre a oração que mexeu muito comigo, né? E que tem mexido muito comigo, né? Desde que eu virei mãe de gêmeos, eu tenho passado por momentos de deserto em relação à oração, né? Não tem sido fácil manter a minha vida de oração. E ele fala aqui nesse livro, onde ele escreve sobre o símbolo dos apóstolos, que é o creio, e onde ele escreve sobre os sacramentos, né? Isso no século IV, né? Ele vai falar algumas coisas sobre a oração que Santa Teresa d'Ávila vai falar 10 séculos depois, praticamente. E quando eu li, isso mexeu no meu coração, isso trouxe um calor no meu coração de forma tão forte, assim, que eu falei, eu tenho que gravar, eu tenho que guardar essas palavras. Santo Ambrósio fala, né, que Deus que nos ungiu, Deus nos unge, né, e o Senhor nos marcou com um selo quando nós o aceitamos como Salvador, né, e quando nós nos batizamos, o Espírito Santo foi colocado em nosso coração, né, e ele fala, assim como o Espírito Santo está no coração, também Jesus Cristo está no nosso coração. Eu não entendia isso antes de me tornar católica, né? Eu achava que Jesus Cristo estava no céu, que Jesus estava no reino de Deus, que é o reino que está lá em cima, e que nós tínhamos que estar sempre convidando o Espírito Santo para nos visitar. Eu não tinha consciência de que o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu não tinha consciência de que Jesus Cristo habita dentro de mim, de que o reino de Deus está dentro de mim. E ele fala, Jesus Cristo está no coração. E às vezes a gente fala do coração, né? A gente pensa no órgão coração que a gente tem. Mas os pais da igreja e Santa Teresa d'Ávila também, quando eles falam de coração, eles estão se referindo ao centro da alma, ao lugar mais profundo de nossa alma, né? Então Jesus habita neste coração. Então Jesus habita no centro de nossa alma, né? Neste lugar que Santa Teresa d'Ávila vai chamar de a morada central do nosso castelo, né? Quem já viu meus vídeos sobre Santa Teresa d'Ávila vai entender do que eu tô falando. E ele fala assim: como que Jesus Cristo está no nosso coração, né? Ele fala que você encontra isso no Cântico dos Cânticos, onde Cristo diz à igreja: põe-me como um selo em teu coração, como um selo em teus braços. E eu fui lembrando disso, eu fui falando, meu Deus, quantas vezes eu falo, Espírito Santo vem me visitar, Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo já está em mim o tempo inteiro, Jesus Cristo já está em mim o tempo inteiro. E ele ensina como nós devemos orar, né? Ele fala que existem muitas virtudes na oração. E ele fala assim, não é sem importância, nem de menos monta o lugar onde deves rezar. O apóstolo Paulo diz, eu quero que os homens rezem em todo lugar, elevando as mãos puras, sem ira e sem discussão. E Jesus Cristo diz no Evangelho, tu, quando rezares, entra em teu quarto, e fechada a porta, reza ao teu Pai. Aí ele fala, não te parece contraditório que o apóstolo diga, reza em todo lugar, e o Senhor diga, reza dentro do teu quarto? Será que eles estão se contradizendo, né? E ele fala assim, em primeiro lugar, onde é que você deve orar? Você deve orar no seu quarto ou você deve orar em todo lugar, né? Ele fala que nós podemos rezar em todo lugar, tá? Que essas palavras não são contraditórias. Nós podemos rezar em todo lugar e também no nosso quarto. Que nós temos o nosso quarto em todo lugar. Às vezes, a gente pensa que para orar, a gente precisa ter um momento específico, né? E quando a gente vira mãe, por exemplo, no meu caso, que sou mãe de gêmeos, encontrar um momento específico para me trancar num quarto físico, né? E orar é quase impossível. Então eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou arranjar um tempo para me trancar no meu quarto e orar? Só que esse quarto não é um quarto físico que Deus está falando. Santo Ambrósio explica que quando Jesus fala, tu quando orares, porém, entra no teu quarto, ele está falando que este quarto é o nosso espírito. Ele está falando, quando você for orar,
entra para dentro de ti mesmo. Entra dentro do teu espírito. E aí eu lembrei de Santa Teresa d'Ávila, porque ela fala exatamente isso. Ela fala, quando você orar, entra dentro de você. Vai lá busca aquela morada central. Busca o teu coração, né? Te afasta de todas as coisas externas, né? Olha para dentro de ti e busca, né? O Jesus que já habita em ti quando fores orar. E ele fala, mesmo que você esteja no meio do povo, conservas, no entanto, dentro de ti o teu lugar fechado e secreto. Então, às vezes, quando eu tô pensando que eu não tô com tempo para orar, que eu não tenho tempo para reservar, né? Vem essa palavra agora na minha cabeça. Eu posso orar em qualquer lugar, né? Desde que, mesmo no meio das minhas tarefas diárias, mesmo no meio dos meus afazeres, né? Eu entre dentro de mim mesma, né? Eu olhe para dentro de mim mesma e eu encontro esse lugar secreto e fechado, onde no meio de todas as minhas atividades eu posso falar com Deus, né? Eu posso orar lavando o prato, eu posso orar durante o jantar, eu posso orar enquanto cuido dos meus filhos. Eu não tenho desculpas para não orar. Eu não tenho desculpas para não manter um relacionamento de intimidade com Deus, né? Ele fala, tu quando rezas, entra no teu quarto. Ele diz bem, entra, para que não rezes como os judeus, aos quais foi dito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que a tua oração não saia apenas dos teus lábios. Põe toda a atenção do teu ânimo, entra no íntimo do teu peito e entra todo inteiro. Que aquele a quem desejas agradar não te encontre negligente. Santa Teresa d'Ávila, ela fala uma coisa maravilhosa. Ela fala, quando você entra dentro de você mesmo, quais são os bichinhos que entram junto com você? Quando você entra no seu castelo, ela fala que a nossa alma é um castelo. E o nosso corpo é a murada que protege esse castelo, né? E ela fala que quando a gente vai orar, a gente precisa adentrar esse castelo, que é a nossa alma. E que quando a gente adentra a nossa alma, nós vamos encontrar vários cômodos, que ela vai chamar de várias moradas. E ela fala que quando a gente entra, né, na primeira morada, por exemplo, que é logo quando você entra no castelo, que você acha aquele primeiro cômodo, ela fala, quando você vai orar, quando você entra dentro do cômodo, né, do teu castelo, quais são os bichinhos que entram junto com você, né? Quais são as preocupações diárias que entram junto com você e fazem com que você não se entregue totalmente à oração, que você não esteja toda inteira lá dentro, que você não esteja 100% com seu espírito direcionado para falar com Deus. E ele fala exatamente isso, né? Que aquele a que nós desejamos agradar não nos encontre negligente. Quando a gente entra no nosso castelo para orar e a gente leva com a gente todas as preocupações, nós estamos sendo negligentes com a nossa oração. Nós estamos sendo negligentes com aquele momento que é o momento de intimidade com Deus, né? E ele fala que Deus veja que tu rezas de coração, para que rezando de coração ele se digne a te ouvir. Então, quando nós rezamos e não rezamos com o nosso coração totalmente entregue, Deus não nos escuta. É isso que ele está falando aqui, né? Ele fala, no Evangelho, porém, ele diz, tu, quando rezares, entra no teu quarto e fechada a porta, reza ao teu Pai. Aí ele fala, o que significa, então, essa porta fechada, né? Se o quarto é nosso espírito, o que é essa porta fechada? Que porta nós temos? Aí ele vai citar Davi, o salmista Davi, que fala, Senhor, põe uma guarda em minha boca e uma porta em torno dos meus lábios. Está lá no Salmo 140. Então ele fala, quando você rezar, não fiques gritando, não espalhe a tua oração, não te vanglorie no meio das pessoas. Reza secretamente em ti mesmo, seguro de que aquele que tudo vê e tudo ouve, pode te ouvir em segredo. E reza então ao teu Pai, escondidamente. De fato, aquele que vê o que está escondido, ouve a tua oração. Ele fala, aquele que grita, que pensa que Deus só pode ouvi-lo se gritar, e ao pedir a ele rebaixa o poder de Deus. Contudo, aquele que reza em silêncio, testemunha a sua fé, e reconhece que Deus prescuta o coração e os rins, e que ele ouve a tua oração antes que ela saia da tua boca. Gente, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso.
essa intimidade que é o momento da oração, essa entrega que a oração exige de nós, né? Esse entrar dentro de nós mesmos, né? Não é entrar num quarto físico, fechar tudo e ficar em silêncio, é entrar dentro da gente mesmo, é orar secretamente, é dizer para Deus tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos afasta dele, tudo aquilo que, sabe, tudo aquilo que a gente fala, todas as nossas fraquezas, sabe? É falar isso no secreto, é falar isso pra ele, de coração. Não deixar que nenhuma preocupação, nenhum bichinho, nenhuma ansiedade, nenhum medo, nenhuma incredulidade entre no nosso espírito quando nós formos falar com Deus. Que a gente fale com Deus com tudo aquilo que a gente é, com toda a sinceridade, com toda a humildade, porque Deus que nos escuta, que nos ouve secretamente, Ele ouve a nossa oração antes mesmo que ela saia de nossas bocas. Ele fala que quando nós rezamos, primeiro convém que a gente coloque as coisas divinas antes das coisas humanas. Que a gente não ore somente para pedir coisas para Deus, mas que a gente ore primeiro para louvar e engrandecer o nome daquele que pode todas as coisas. Porque ele tem o controle de nossas vidas, ele sabe quais são as nossas necessidades, né? Então ele fala que a primeira oração, portanto, deve conter o louvor a Deus, né? E só depois a gente vai fazer o nosso pedido e depois a gente vai dar nossas ações de graças, né? Acreditando que aquilo que nós pedimos, né, conforme a vontade de Deus, Deus já nos escutou. E aí ele fala da oração do Pai Nosso, que é maravilhosa. Eu até fiz uma postagem aqui sobre como ele explica essa oração. Deixa eu ver se eu encontro aqui para eu falar rapidamente, né? A oração do Pai Nosso é uma oração que é muito... No catolicismo, a gente até que reza bastante o Pai Nosso. Mas em outros ambientes religiosos, cristãos, ele é subestimado, né? E a oração do Pai Nosso, gente, ela é tão grandiosa, ela tem tanto significado teológico que quanto mais eu estudo a oração do Pai Nosso, mais eu quero rezar a oração do Pai Nosso, mais eu quero falar essa oração, né? E às vezes, quando a gente entra dentro da gente mesmo, a gente não tem palavras para falar, né? A gente não tem as nossas... Deus já sabe tudo. Às vezes, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, tu já sabes. Tu já sabes quais são as minhas dificuldades. Eu tenho falado pro Senhor todos os dias. E aí, então, eu vou e só faço a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso, ela já resume, né? Tudo aquilo que nós precisamos, que Deus faça por nós, tudo aquilo que nós precisamos dele. Ele fala, né, que quando fores orar, ele fala... nós falamos, né? Pai Nosso que estás nos céus. Ele fala, o que significa estar nos céus? Então ele fala, o céu está onde cessou a falta. O céu está onde os crimes não existem. O céu está onde não existe nenhuma ferida de morte. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que significa santificado, né? Ele fala, Deus não precisa que nós santifiquemos o nome dele, porque ele já é santo, né? Mas a gente fala que santificado seja o nome dele para que ele seja santificado em nossas vidas. Nós estamos dizendo, Senhor, eu quero te santificar na minha vida, a fim de que a sua santificação possa chegar a nós. Quando nós buscamos a santificação nos encontra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele fala, o reino de Deus já chegou. Quando nós obtivemos a graça dele. De fato, ele próprio diz, o reino de Deus está em vós. Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus está dentro de nós. Nós estamos dizendo, Senhor, que eu viva o teu reino que já habita dentro de mim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dás-no hoje. Quando a gente fala do pão nosso, nós tendemos a entender que é a comida, né? Que alimenta o corpo. E não é disso que essa oração está falando. Ele diz, o pão nosso de cada dia dás-no hoje. Ele fala, lembra-te que antes das palavras de Cristo, o que se oferece no altar chama-se pão.
Depois que as palavras de Cristo foram pronunciadas, já não é pão, mas chama-se corpo, né? Ele fala, de fato, na missa dominical, nós chamamos o pão de epiousion. Isto é, substancial. Ele fala, não é este pão que entra no corpo, mas aquele pão da vida eterna, que reconforta a substância da nossa alma. Ele fala, por que então nós deveríamos esperar 1 ano para receber esse pão, como costumam fazer os gregos no Oriente, porque naquela época, né, só se recebia a Eucaristia uma vez no ano. Ele fala, recebe a cada dia o que te é de proveito para cada dia. Vive de tal maneira que mereças receber o corpo de Cristo a cada dia. Ele está falando da Eucaristia. Ele está falando do pão da vida eterna. Não é o pão que alimenta nosso corpo, é o pão que alimenta nossa alma. Nós estamos pedindo na oração do Pai Nosso que Jesus Cristo se dê a nós a cada dia. Ele fala, tu, portanto, ouves dizer, desculpa, estou emocionada, porque fala muito comigo, a oração fala muito comigo. Ele fala, tu, portanto, ouves dizer que cada vez que se oferece o sacrifício, mostra-se a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor e a ascensão do Senhor, assim como a remissão dos pecados. E tu não recebes este pão da vida a cada dia. Quem tem uma ferida, procura um remédio. É uma ferida, estamos submetidos ao pecado. E o remédio é o celeste e venerável sacramento. Que sacramento é esse? É a Eucaristia. Ele fala, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Portanto, hoje é quando Cristo ressuscita. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. É que nós estamos falando da eternidade. O conceito de eternidade é a coisa mais incrível que eu descobri em Santo Agostinho. A eternidade é o ontem, o hoje e o amanhã, presentes em nossa vida. Aí, na eternidade, Jesus Cristo está se sacrificando hoje. Na eternidade, Jesus está morrendo hoje por mim, por você. Vocês têm noção do que é isso? Saber que Jesus está se sacrificando neste exato momento, porque Ele está na eternidade não há tempo. E ao mesmo tempo que Jesus está se sacrificando na cruz, Ele está me vendo fazer essa live. Ele está me vendo dizendo essas palavras para vocês, porque não há tempo na eternidade. Né? Ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que dívida é essa? Não é dinheiro. Essa dívida é o pecado. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Ele fala que quando Adão pecou, nós todos nos tornamos nus. Nós aceitamos uma dívida com o diabo que não era necessária. E assim, nós que éramos livres em Cristo, nos tornamos devedores do diabo. O inimigo possuía a nossa promissória, mas o Senhor a crucificou e destruiu essa promissória pelo seu sangue. Ele acabou com a dívida que nós tínhamos com o diabo e nos deu a liberdade. É isso que nós estamos falando quando nós falamos, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe ser induzidos em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele fala, né, que com isso nós estamos dizendo, né, que nós queremos que na nossa condição humana nós possamos resistir à tentação e que cada um de nós sejamos libertos do mal, isto é, do inimigo do pecado. Ele fala, o Senhor, porém, que tirou o vosso pecado e perdoou vossas faltas, é poderoso para vos proteger e guardar contra as insídias do diabo, que vos dá combate, para que o inimigo que costuma gerar culpa não vos surpreenda. Quem se entrega a Deus não teme o diabo. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? A Deus, portanto, o louvor e a glória, desde os séculos, agora e para sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Que quando a gente estiver vivendo momentos de secura, quando nós estivermos presos pelas atividades do dia a dia, pelas tarefas intermináveis, pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos, pelas nossas preocupações, que a gente se lembre que o nosso quarto é o nosso espírito e que para acessarmos o reino de Deus, a gente só precisa entrar dentro de nós mesmos, porque o reino de Deus habita em nós. Jesus Cristo já está dentro de cada um de nós, a gente só precisa encontrá-lo. E vou encerrar por aqui, mas esse livro
de Ambrósio de Milão. Não é à toa que Ambrósio de Milão, ele foi o mentor espiritual de Santo Agostinho. Ele explica muitas coisas, muitas passagens da Bíblia de uma forma que mexe, sabe, assim, com a nossa alma. Eu entendo como é que Santo Agostinho se converteu à fé católica quando ele encontrou Santo Ambrósio de Milão, porque esse homem é extraordinário, não é à toa que ele é santo da igreja. E é sobre isso que eu queria falar, né? Eu queria gravar essas palavras e eu quero poder visitar essas palavras todas as vezes que eu tiver dificuldades de orar, todas as vezes que eu não encontrar as palavras e que eu quero guardar o Pai Nosso, o significado de cada uma dessas frases que a gente fala no Pai Nosso, dentro do meu coração, dentro da minha memória, de forma que eu nunca esqueça daquilo que eu estou falando quando eu rezar o Pai Nosso. Quando nos faltar as palavras, quando a gente estiver na seca, na secura da alma, quando nós estivermos enfrentando a noite escura, que a gente aprenda a clamar o Pai Nosso. Que a gente aprenda a pedir o pão nosso de cada dia, a Eucaristia, o corpo de Cristo, que fortalece o nosso corpo, que fortalece a nossa alma. Que a gente aprenda a perdoar, a pedir a Deus que perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Que nós chamemos pelo Pai Nosso que estás no céu, onde não há morte, onde não há crime e onde não há falhas. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós e nos guarde e tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por aqueles que me acompanharam. Que vocês todos tenham uma boa noite.